Olá, eu sou Matheus Silva, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Fique conosco nesta série de vídeos sobre a história da igreja. A maravilhosa história dos moveres de Deus na igreja revela claramente a mão invisível do Senhor operando por intermédio do seu corpo, a igreja. Em nenhum momento, mesmo na maior escuridão, o Espírito Santo deixou de operar, agindo, regendo a história. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a Igreja de Cristo, cheia de paixão e poder, e sobre o sangue de incontáveis mártires, fez vergar o poderoso Império Romano pagão. Após esses primeiros séculos de gloriosa manifestação divina, a Igreja entra em grave processo de perda e da paixão que a caracterizavam. Muitos foram os momentos em que reveses ocultaram a mão soberana de Deus, e houve situações em que o Espírito Santo aparentemente deixa de agir por intermédio da Igreja. Após aquele primeiro século de decisivos avanços, mesmo diante de tanta oposição das trevas e inúmeros obstáculos, alguns marcos decisivos demonstraram essa presença de Deus operante na história do cristianismo. Se considerarmos os séculos posteriores àquela era apostólica primitiva, nenhum outro evento foi tão marcante, profundo e definitivo, afetando tão profundamente a cristandade quanto a reforma protestante que eclodiu na pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Trata-se de um acontecimento que trouxe desdobramentos e consequências em escala planetária. A reforma foi resultado de uma ação divina que influenciou não apenas a igreja, mas transformou toda a geopolítica mundial, gerando mudanças definitivas nas relações de poder, na riqueza das nações e na civilização ocidental. A igreja foi amplamente mobilizada pela reforma protestante e nunca mais sua prática, sua doutrina, sua liturgia, sua expressão seriam as mesmas. Nunca houve no cristianismo um marco capaz de desencadear movimentos tão fortes quanto a reforma protestante. Podemos dizer sem sombra de dúvida que foi o momento mais decisivo da igreja após a era apostólica primitiva. A partir de um país à época ainda pobre e de limitada influência política, um monge desconhecido e sem nenhum destaque afixa seu despretensioso conjunto de 95 teses destinadas ao mero embate entre acadêmicos. Wittenberg era uma cidadezinha pequena, sua universidade não possuía tradição alguma. Aquilo que ali começa, entretanto, seria a gota d'água usada por Deus para abalar e varrer as velhas tradições de muitos séculos. A corrupção enrustida, a superstição institucionalizada a fim de libertar a igreja do cativeiro babilônico e inaugurar uma nova era. Ali em Wittenberg, à porta da igreja da universidade, a mão invisível do Deus onipotente estava novamente escolhendo as coisas pequenas, as coisas loucas, aquelas que não são, a fim de confundir as grandes, as sábias, de acordo com este mundo, aquelas consideradas inabaláveis. Após aquele outubro, avivamentos, restaurações, reformas, poderosos moveres do Espírito Santo estarão destinados a ser manifestados na igreja, pela igreja e para a igreja de Cristo. O abalo foi tão profundo que reconfigurou toda a história. A sociedade, as artes, a ciência, o direito, Estado e a economia serão outros a partir deste século da primavera protestante. Mesmo entendendo que o movimento da reforma na igreja foi algo alinhado pela mão invisível de Deus, devemos fazer algumas perguntas que desejamos responder à medida que nosso estudo se aprofunda. Quais alinhamentos reunidos durante vários séculos finalmente fizeram eclodir a reforma protestante? Quais eventos imediatos que deflagraram a reforma? Ainda que a reforma tenha sido um fenômeno fundamentalmente espiritual, quais os outros desdobramentos sociais, políticos, econômicos essa ação divina fez manifestar? Quais os principais aspectos reformados pelos assim chamados reformadores?
Quais as consequências definitivas produzidas pela reforma que passaram a moldar o cristianismo, a geopolítica mundial, o protagonismo econômico das nações protestantes e até a ideologia capitalista dos nossos dias atuais? Como esse mover espiritual e sobrenatural passou a determinar a vida dos crentes, tanto católicos quanto de protestantes? O mundo nunca mais foi o mesmo após aquele outubro de 1517.